E aí, pessoal, estamos ao vivo! É uma emoção incrível, não está batendo o coração mais forte, está ao vivo, estamos ao vivo no Facebook. Aqui é o programa Ao Léo, que é um programa sobre documentários. A gente fala de linguagem, a gente fala de mercado, financiamento, distribuição. A gente está programando os próximos programas aí, falar um pouco de fotografia, de áudio, de montagem, de... E a gente está num momento que eu acredito que é um momento de grande efervescência do documentário. A gente tem aí várias novas possibilidades de mercado que se abrem, como vídeo on demand, YouTube, plataformas de distribuição direta, tipo Vimeo e tal, né? E aí a gente vai falar sobre este tema, mercado é o tema de hoje. Estamos aqui com uma presença ilustríssima de Luiz Gonzalez Zaffaroni, que é o criador do DocSP, que é o Festival de Documentários de São Paulo, e também já há 10 anos que ele desenvolve o Doc Montevidéu, que é a sua terra natal. Ele veio de lá, se apaixonou por uma brasileira e criou o DocSP só para ficar mais perto dela, né? Mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Boa noite, Luiz. Estamos aqui. Boa Muito noite. obrigado pela presença. Boa noite, um gosto estar aqui com vocês e, bom, compartilhar um pouco esta conversa. Legal. Vamos começar por aí? Sim. Eu estava falando de o que muda, o que é esse intruso que entrou chacoalhando, já fazendo grandes produções que estão dando o que falar. As pessoas conversam sobre documentário na mesa do café da manhã, no almoço. Você sente que os documentários estão nesse momento ou não? Não, é uma ondinha. Não, bom, não sei assim nas conversas de café da manhã, mas o que eu vejo, sim, mesmo na própria comunidade de profissionais, cresceu muito. E antes era um espaço, talvez que pessoas não escolhiam, era mais por um sentido social ou de militância, não como com uma definição, um caminho artístico de criação, de búsqueda. E isso acho que mudou. Na minha geração, quando eu estudei cinema, todo mundo escolhia ficção e você escolhia documentário porque você não se sentia muito à vontade com atores ou pelo roteiro. E foi para mim um processo longo também descobrir a linguagem do documentário em um sentido amplo, descobrir a complexidade Sim. que o documentário trazia sobre a dramaturgia do cinema, da ficção. O documentário traz outras questões, outras camadas. Então você sempre está construindo uma história em muitos diferentes níveis. E aí eu fui me apaixonando pelo documentário, pelas possibilidades criativas, pelos caminhos, conhecendo, estudando. E eu já vejo as outras gerações depois da minha, a escolha de fazer documentário é uma escolha estética, artística, não só uma questão de um sentido social. Sim, sim. E isso tem a ver também com possibilidades de mercado, né? Ou não? Eu acho que, bom, olhando para outras disciplinas, você tem uma linha de trabalho na arte a partir desse diálogo, dessa dialética com a realidade, a construção, a reconstrução dessa realidade. Então, você tem dentro do teatro, um teatro documental, tem em outros espaços, Sim. esse trabalhar com, bom, A fotografia agora está muito voltada para isso, né? e mesmo a ficção que fez sucesso nos anos 90, assim, da Argentina, e que o Uruguai pegou também essa puxada aí, era uma ficção
bem perto do documentário, de pequenas histórias, de no atores, de um... e, sim, Então, eu estou lembrando aqui, né, que eu fui no Doc Montevideo em 2011, a gente estava lembrando, sim, né? E eu fiz o Ctrl+V. Eu estou lembrando do Otávio Retino, o grande pesquisador, documentarista. Ele fez um documentário muito importante nos anos 60, que era que tentava, dentro da ideia do pensamento do Otávio, tem essa coisa de se criar para combater a força de Hollywood, que é avassaladora, né? Eles chegam com muita força nos mercados locais, né? Chegam para destruir mesmo o mercado local, para botar outro lugar no lugar, quando tem, como era o caso do Brasil, que tinha um bom mercado interno, né? A gente tinha um mercado, o segundo mercado de cinema no mundo, né? E o Otávio dizia muito dessa coisa do mercado. Se a gente criar um mercado ibero-americano, um mercado comum de documentários, aí eu estou puxando a sardinha para o sim, nosso sim, lado, mas ele falava sim, de maneira geral, falando de audiência ibero-americana, porque dizia que as nossas realidades elas são confluentes, né? Coisas que acontecem na Argentina são mais próximas da nossa realidade do que aquilo que acontece no subúrbio dos Estados Unidos. A língua é mais próxima da gente. Whatever. Estamos falando de um, ele falava de uma cadeia de força, sim. de resistência que se fazia principalmente com os cineastas. E isso tem a ver com a escola de Cuba, tem a ver com as cabeças que estavam se formando ali, né? Você vê hoje, aí falando já da nossa realidade, você vê hoje uma possibilidade real, ou isso não importa mais? É global, já é digital, você vai para qualquer lugar, ou não adianta mais fazer esse esforço político, né, vamos dizer assim. Eu acho que o esforço político sempre faz sentido, trabalhar nele e construir as condições. Digo, a sociedade e os atores do próprio mercado têm que construir as regras de funcionamento. E isso sim, é um trabalho permanente e constante. Depois, eu acho que o cinema tem que se defender como cinema. E aí eu acho que tem o alcance o mundo todo, não? Mas, sim, tem outra questão associada a isso, que também é a proximidade. Os processos, mesmo na América Latina, são muito novos. Institutos de cinema estão sendo criados nesse mesmo século. Então, você tem 10 anos de um instituto de cinema, tem menos em outros lugares, tem experiências de um fundo de muitos poucos anos. Então, eh, são experiências novas. O que a gente já percebe é essa possibilidade de hoje nos encontrar em um lugar latino-americano dentro da América Latina. Isso não acontecia. Mesmo eu lembro no primeiro Doc Montevideo, que foi uma pessoa representante de TV Cultura de São Paulo, falou: bom, parabéns, agradeço esta oportunidade para poder me encontrar com outros canais da região e que seja aqui em Sudamérica e não em MIPCOM ou em outro evento Sim. fora. Então, essa proximidade das pessoas, de interagir, de compartilhar experiências, também criam oportunidades de negócio, de sustentabilidade da profissão, Sim. de manter vivo algo, porque todo começa a partir de um relacionamento humano, Sim. de uma confiança, de uma vontade, de uma admiração também Sim. pelo outro. Sim. E E foi daí que veio a ideia do Doc Montevideo e do Doc SP? o Doc Montevideo, a ideia está associada com uma experiência que teve a partir de um mestrado, e conhecer, que era em Barcelona, e conhecer
como era o modelo de financiamento do documentário na Europa e como dentro da televisão, sobretudo a televisão pública europeia, existia um espaço para um cinema de autor, para um cinema de documental de criação, como falam também. E na volta para o Uruguai, a verdade, meu interesse era começar com uma produtora para trabalhar nesse território, desse documentário criativo, nas fronteiras das linguagens. E, bom, os impedimentos e a briga um pouco com a realidade me puxou para terminar fazendo um doc em Montevideo, tentando construir essa ponte entre a televisão e o cinema, criando também uma articulação política com os atores, sensibilizando, criando uma linguagem comum, porque também não pode existir um relacionamento se não existe uma linguagem em comum, uma linguagem sobre o cinema, sobre a televisão, sobre a criação, sobre, enfim, aproximar, tentar como esses mundos que naquele momento era a televisão olhando para um lugar, o cinema olhando para outro, e não existia uma possibilidade de um ponto de encontro. Hoje você acha que tem? Bom, aqui a evidência no Brasil, a partir do fundo setorial, a participação da TV a cabo, sobretudo os canais dos super brasileiros, é uma experiência que isso pode acontecer. Mas esse modelo na Europa já se desenvolveu, também saturou, está em um outro processo. E eu acho que isso também, a reinvenção é permanente. Você está olhando as ferramentas que você tem para criar, para sustentar também uma empresa, para continuar trabalhando. E isso implica um trabalho desde a sociedade civil organizada, a construção de políticas, construção de acordos entre países para poder ter um diálogo de coprodução internacional ou um diálogo de intercâmbio. Como todas as áreas, existe um protecionismo em diferentes territórios. Você tem que construir as possibilidades para que os conteúdos possam viajar ou para poder conseguir investimentos de diferentes lugares. Sim. Uma das coisas que eu fiquei muito bem impressionado lá com o Doc Montevideo é essa capacidade que você tem de criar paisagem a partir do olhar do realizador autoral, independente. A gente tem mil nomes para dar aí, né? Sim. Você falou de criativo, né? Mas alguém que desenvolve a própria produção, né? Autoral. E essa paisagem, parece que você senta no lugar dessa pessoa e cria um ambiente para essa pessoa usufruir. Isso eu achei bem interessante. Então, isso é a minha percepção do seu festival. Não sei se tem essa característica. Que a gente não utiliza a expressão de festival, a gente utiliza mais a expressão de encontro, porque o motor principal é o encontro de experiências, compartilhar experiência de trabalho. Também isso é uma impronta da minha formação e do que eu gostaria, não? Digo, de escutar, de saber, e um espaço para mim as melhores experiências são aquelas que a pessoa cria junto, né? Você está criando... Desculpa, eu te interrompi. Não, isso, e que como experiência seja também um ato criativo, não? O que acontece aí. E a verdade, o documentário tem, depois de tanto tempo de estar nessa área, tem uma complexidade nesse território onde a gente trabalha, não? Onde você precisa esse conhecimento da dramaturgia, você precisa esse conhecimento da linguagem cinematográfica.
Sim. Você precisa de ter uma flexibilidade para se adaptar o momento todo com a realidade. Você precisa saber construir uma personagem, mas também saber que tem uma pessoa. Então, essa construção vai ser carregada por uma pessoa de verdade. Então, tem, tem muitos desafios. E essa riqueza também de estar trabalhando com a temporalidade, com o hoje, com o mundo, com tentar arriscar um olhar para entender o que está acontecendo nessa experiência que a gente transita por um tempo, que é nossa vida, tentar entender algo e utilizar a linguagem do cinema para refletir sobre essa experiência de vida. Agora vamos aqui, né? Estamos nós dois olhando para lá, para aquela paisagem. Aliás, você que está chegando agora, este programa aqui é um programa sobre documentário. Nós estamos discutindo mercado com Luiz Zaffaroni, que é o criador do DocSP, um encontro de documentaristas dos mais interessantes. E ele traz na bagagem a experiência do Doc Montevidéu, já de 10 anos, fazendo toda uma articulação de mercado latino-americano ou sul-americano. Você gosta dessa expressão latino-americano? A gente incorporou e É, existe um sentimento. Sim. que tem essa história, né, de que a latino-americana, essa expressão foi criada dentro da inteligência norte-americana, né, para poder localizar as forças de poder e tal, e que não é natural da gente, né, se pensar como latino-americano. Né? Latino-americano, eu acho que a gente interiorizou, seja É da quem CIA, foi mas tudo daí bem, ou a não. gente também tá todo Mas mundo aqui sim, a muito verdade é influenciado, que né? Pela... a experiência é diferente. Bom, também tem o conceito do sudaca, não? Como é sul-americano, Sim, emigrado para a Europa. El latino, que quando você fala em latino é como uma extensão de Miami, é mais sim. Centro-América ou Caribe. Pois é. Mas vamos voltar à Vamos nossa voltar Zé. A aí. gente está aqui, nós dois olhando para uma paisagem. Aí eu queria tentar compartilhar a visão do Luiz aqui para essa paisagem, falando que pensando que essa paisagem é um mercado, né? Que é essa sensação que eu estava falando que eu tive lá no Doc Montevidéu. Quais são essas possibilidades hoje para quem está entrando no mercado ou para quem já tem uma experiência, já tem uma, vamos dizer assim, uma capacidade, uma janela a ponto de mostrar um trabalho próprio, um trabalho autoral. O que que você vê aí? Quais as janelas que a gente pode abrir para esse mercado, para quem está começando? Aqui no Brasil, Sim, primeiramente. Depois, mas eu acho que pode ser sim. essa paisagem internacional também. Tem coisas que são muito básicas, mas o primeiro é tentar entender o que você tem, não? Onde, em que universo sua criação mora, para tentar entender depois onde ela pode viajar. Então, isso é muito importante, compreender dentro do universo fílmico, das referências, da TV, do cinema, o que seja, para saber onde ela pode habitar. Em termos de linguagem ou em termos de público? Falando em mercado, né? Os Ambos, dois. porque a partir da linguagem, a partir do formato, a partir das características desse conteúdo, ele vai ter uma melhor moradia em um certo lugar ou em outro. Então aí, isso é um primeiro trabalho que você precisa fazer, que é descobrir o seu filme, descobrir o seu projeto, descobrir o seu conteúdo e pensar onde você visualiza esse conteúdo como primeira plataforma, por falar agora, ou como primeira casa onde ele vai morar. Então, você pode... E aí, as possibilidades são diversas. Existe sim a possibilidade que você trazia antes, não? Hoje na internet é como algo transversal que cruza tudo, mas pode ser um filme que tem um caminho que vai ser, bom, vai morar
em um canal de TV, vai ter essa dinâmica, vai estar numa plataforma on demand desse próprio canal, ou não, vai ser a experiência social do cinema, os festivais, que são o ponto de encontro maior para esse cinema, e bom, vai ser uma experiência internacional, mas presencial, como e você ainda percebe que tem produções que eu não acho que todo o conteúdo é para todas as plataformas e Sim, que todo claro. tem que ser assim. E aí eu acho que também algumas respostas que pode achar-se em relação a, por exemplo, os números do cinema para o documentário no Brasil são muito ruins. Mas esse número é um número do cinema comercial tradicional. Aí não está o festival, aí não está um circuito alternativo, aí não está outros modelos. Cineclube, O cineclube. não tem a distribuição social que está bombando no Brasil, né? Então, as referências também têm que ser mais amplas para medir, bom, esse conteúdo, essa produção atingiu que público? Bom, onde? Ainda falta, não estão os instrumentos para fazer esse mapeamento certo hoje à disposição. Sim. Mas, voltando, eu acho que o primeiro você precisa saber qual é a sua história, como você está pensando contar essa história e o que você imagina ou para onde você está pensando ir. Porque quando você recebe muitos projetos, muitas vezes você coloca esse festival, esse outro, mas esse projeto nunca vai entrar lá, nunca, porque mas não é uma questão de que não, olha que eles, não sei por quê, Ou não tem não, qualidade, ou não fala aquela língua, né? Tem festivais que são muito fechados em relação ao tipo de filme, né? Você fala, opa, esse daqui até serve claro, pro Festival X, que tem um olhar muito definido do que eles chamam de documentário, né? e aí, Não é, e tem outros que são mais abertos, e né? aí voltando ao mercado, aí também tem uma figura que é o sale agent, ou pode ser um distribuidor que tem uma experiência a trabalho internacional, que ele vai saber indicar ou vai fazer essa ponte. Não, eu acho que é melhor não ir para lá, é melhor ir para esse outro espaço. O seu filme, a primeira rodada por festivais vai começar por aqui. E, mas esse é um caminho. Hoje em dia tem filmes que também não, seu caminho não vai ser esse dos festivais. E pode ser a partir de uma plataforma como Vimeo ou a partir de YouTube. E aí também são outros modelos, não? Com o crowdfunding, sobretudo nos Estados Unidos, com as produções de impacto, ou documentário que trabalha sobre algumas questões temáticas, faz Público de nicho mesmo, um né? público de nicho que está muito perto das questões que esse documentário vai trabalhar e construi uma economia que, que termina sendo a base para essa produção e funciona num espaço, num nicho. E hoje em dia tem essa possibilidade de esse nicho multiplicar-se no mundo todo. Estourar a bolha também, né? Não só pegar o mesmo nicho em vários mercados, mas também estourar a bolha do nicho, né? Dele ser tão bem feito que ele extrapole o nicho, né? Isso é interessante. A gente tem visto aí alguns casos interessantes, né? De filmes que foram feitos bem dentro de uma realidade fechada e que depois se abre, né? A gente trabalha aqui nos doc-makers, lá nessa questão dessa plataforma que a gente ainda está moldando e tentando ver para onde vai. A gente pensa muito num tipo de produção que é maker, que é câmera na mão, a ideia na cabeça, uma câmera na mão e enfim, a gente está tentando localizar esses fazedores de documentários que são makers mesmo, que fazem de tudo, filmam,
criam a história, editam, põem no ar, distribuem, blá, blá, blá. Então ele tem um modo de produção que é muito artesanal, mas tem uma cabeça que é muito industrial. Já pensa em propriedade intelectual, já pensa na indústria, nas possibilidades da indústria como filosofia, né? Não necessariamente consegue alcançar isso com as mãos. E um mercado de nicho, justamente pensando nesses novos modelos de financiamento, crowdfunding e novos modelos de licenciamento e distribuição, né? Principalmente vídeo on demand. Então, essa, nós estamos falando de um tipo muito específico de Sim, documentário sim. e de um tipo de produção específica com um tipo de alcance de público específico, mas que a gente acredita que isso tem essa capacidade de estourar essa bolha, que é penso no público como uma pedrinha no lago que vai ampliando e vai pegando novos públicos, né? Aí uma pergunta ainda específica sobre esse fenômeno que a gente está falando. Você acredita, isso tudo, o mercado é muito incipiente no Brasil, né? Você Mas é acredita que incipiente ele... para o mundo todo. Porque eu acho que as novas gerações e que você tem também o que aconteceu no mundo da publicidade, não? A publicidade pautava na TV, agora começou a pautar, agora não, já faz tempo, está pautando em todos lados. O valor das produções mudou, concentrou em algumas poucas grandes, mas não é isso que tem muitas produções grandes e começa a ter produções mais pequenas e pulverizar em outras. E aparece também o influenciador, agora como um capital, como um veículo de comunicação, não só a plataforma, sino esse influenciador. Isso, e esse influenciador com a consciência que o valor é a audiência que ele tem. Então, essas novas gerações, eles já têm esse sentido, que trabalham na mídia, na internet, esse sentido da construção da audiência e do valor da audiência que eles conseguiram construir. Eu lembro uma palestra também, um vice-diretor da Vimeo, ele começou com uma plataforma, Spotify, de Distrify, de distribuição alternativa. Você conseguia embeber em qualquer site documentários dessa plataforma e tinha um modelo de negócio, você pegava uma porcentagem. E em uma palestra assim, num mercado, ele falava, bom, vocês como documentário, oferecendo a plataforma deles, claro, não? Mas o seu capital é a sua audiência. E isso é algo que vocês têm que trabalhar, construir, porque para o seu próximo filme, eles vão acompanhar você. Então, é um investimento, mas é um investimento a longo prazo. Aí estou tentando juntar duas coisas que você falou aqui. Essa coisa dos influenciadores, né? E aí você está falando de construir audiência, então eu quero pegar coisas que estão acontecendo no mercado e que a gente está muito ligado nisso também, que são um influenciador, quer dizer, ele com a sua capacidade de gerar conteúdo e falar em primeira pessoa, isso é uma tendência que para mim está cada vez mais desgastada. Sim. Já no documentário, mas é uma tendência de fazer filmes em primeira pessoa e tal, e isso casa bem com essa ideia do influenciador, né? Vamos dizer assim, né? Porque sim, tem essa, né? E temos o infoproduto, né? O infoproduto, que tem a ver com essa coisa do influenciador também. O cara que tem o conteúdo, ele vende um curso online, cobra pelo curso, ou seja, ainda estamos falando de um produto audiovisual que pode ter uma linguagem aproximada ao documentário, ou pode ser, né? A gente pode pensar numa videoaula feita num formato documental, por exemplo. Você cobra direto da audiência, você tem um conteúdo e você cobra direto. Estou fazendo uma especulação de mercado aqui, para a gente pensar que tem fenômenos no mercado acontecendo que casam com a ideia de que você pode produzir conteúdo audiovisual e distribuir direto para a audiência.
Isso é uma... Você pensa nisso como tendência ou não? Eu acho que isso ainda é tão pequeno frente a outros players do mercado ou a outro acesso que, mas é uma realidade, é um caminho e eu acho que também quando a gente começou com o Doc Montevideo, além de tentar eh, criar um espaço inspirador e motivador da reflexão sobre o cinema, sobre a linguagem, sobre o olhar, também era um espaço pensado para dar alguma resposta para a sustentabilidade dessas Sim, profissões, sim, desse caminho, onde eu posso achar os recursos para fazer disso a minha vida. Então, tem muito pouco cineasta documentário, quase nenhum, que faça só filmes. Então, eles fazem aula, são docentes, têm outro trabalho, fazem institucionais, fazem trabalham em outro. Então, foi assim que a gente entrou em um momento no Doc Montevideo, na área da produção interativa, das novas mídias, o subproduto, o spin-off, esse olhar 360, de franquia, de propriedade intelectual, e de tentar, transmídia, né? tentar capitalizar esse acumulado. Você trabalhou 4 anos para fazer um filme, você sabe muito dessa questão, você criou uma rede, essa rede tem um valor, você criou muito conteúdo que não é para o filme, você fez muitas descobertas sobre questões que seriam legais e tudo, então aí abrem outras linhas de trabalho. Depois tem esse espaço que a gente também começou a trabalhar da produção de impacto, não? Ou seja, além do seu filme ter um valor como filme e tudo, qual poderia ser o uso que esse filme pode oferecer para a sociedade? Ele como Quais são, instrumento de causa mesmo, como né? instrumento de Que causa? são fortíssimos, né? Alguns documentários, tipo O Começo da Vida, né? Que é um instrumento de causa que é um escândalo de audiência e de impacto mesmo, real, né? E em torno disso você também tem um outro mercado, não? Sim. Também. Digo, se a gente está falando de mercado e olhando para mais da educação, bom, de um trabalho social, implica movimentação de pessoas, implica... e são modelos diferentes, porque aí não significa que a pessoa vai comprar o ingresso, não é um modelo do ingresso. Sim. Talvez tem um outro financiador, tem as marcas também trabalhando mais perto das causas, ou de associar essa imagem com algumas questões, ou de aprofundar. Faz muito tempo que a televisão pública nos Estados Unidos cria derivados para uso na aula. Utiliza os documentários que são licenciados e são documentários de festival de cinema que são licenciados no sistema público de TV e, além disso, tem uma guia didática, o Canal Futura aqui também, eles fazem essa mala para trabalhar com os documentários, com as séries que eles fazem. Esse manual, essa guia tem outros caminhos. Sim, sim. E, bom, nós estamos aqui na nossa primeira meia hora de conversa. Nós estamos aqui com o Luiz Zaffaroni, que é criador e coordena o DocSP, que é um encontro de documentários, e que está com chamada aberta, né? Sim. Até o dia 3, né? Para a rodada de negócio. Me explica um pouco como funciona. Então, eu estou falando isso tudo porque você pode fazer perguntas. Aí eu sei que a gente está com a audiência estourando, aí já não está cabendo no Facebook, mas se você tiver com dúvidas e quiser saber um pouco mais do Doc Montevideo, se quiser saber um pouco mais de mercado, dá um pouquinho de trabalho pro Carlos ali, que ele tá na moleza, pô. Só tá coordenando 3 câmeras, uma luz, um Facebook, tá muito fácil para ele, né? Vamos complicar aí a vida do...
Antes de falar dos prazos e tal, ele tem uma composição complexa, muito interessante, mas complexa. As coisas casam todas, mas elas são a inovação, né? A gente ainda não está... Tenta explicar um pouco esse quebra-cabeça que é o DocSP, que eu chamei erroneamente de festival, mas é um encontro de documentaristas, né? Sim. Bom, o DocSP tem como motor o desenvolvimento da indústria e do trabalho em torno ao documentário. Então, nesse sentido, tem uma vertente de capacitação. A gente olha para o mercado, para a comunidade, pensando na cadeia, nas diferentes etapas da cadeia produtiva. Então, um espaço para desenvolvimento de projetos, um espaço de encontro com o mercado, um espaço para refletir sobre a montagem, a narrativa na etapa da montagem, um espaço mais amplo de discussão sobre a linguagem, sobre a criação, com cases, com exemplos de experiências e fazendo percurso sobre a obra de diferentes criadores, e também um espaço de informações práticas do mercado que você precisa saber ou conhecer para se relacionar nesse universo. E esses laboratórios, eles são bem interessantes, né? A gente estava falando aqui um pouco antes de conversar sobre o Rafcat, né? Lab, me explica um pouco qual que é a função dele, como é que ele funciona, que ele é uma coisa bem... Né? Bom, sempre no cinema falam que a montagem é a terceira reescritura, não? O terceiro momento de escrita do seu filme, não? Você teve um momento no papel, depois na filmagem e essa outra. O que acontece, a diferença da ficção no documentário, as possibilidades no momento da montagem são muito maiores, são enormes. Tem muitos caminhos. Um montador de ficção pode achar, mas você tem 4 planos, você não tem, às vezes, para criar a continuidade, não tem... a sua margem, é mais uma questão do trabalho do ritmo, do tempo, de uma outra sensibilidade da atuação, não? Ou seja, como você monta um ator. E no documentário você tem que achar a história, o roteiro, e muitas vezes é uma outra totalmente distinta daquela que começou. Então, é um processo, por isso, muito duro, é muito angustiante. E bom, aí a gente tenta criar um grupo de autoajuda para montadores, tanto para tipo uma... editores viciados, sim, editores incompreendidos. Né? Tanto para achar que tem um outro padecendo desse mal, sofrendo como ele, e também, além de compartilhar isso, poder falar sobre o relacionamento com o diretor, não? Que é uma outra questão. Então é proibido estar diretor ali. Não, a verdade, tem muito diretor em documentário que também montador, mas a base é um grupo para... O montador também é uma pessoa que, pelo geral, trabalha em uma ilha, ilha, não? Isolado um pouco. Então, criar essa rede e refletir sobre o processo de trabalho com a experiência de montadores que já têm uma trajetória. Muito legal. E aí, analisar dois filmes em processo de montagem, mas que seja uma experiência para esses filmes poderem melhorar na montagem, mas também para os outros se enriquecerem dessa troca. Né? Muito legal. Quem fez disse que é incrível, que é muito, muito legal mesmo. E
E aí tem a questão da rodada de negócios, bem interessante também, né? Porque você traz, quem são esses players que você vai atrás, que você busca? Bom, eu acho que aí no Brasil e com as possibilidades do fundo sectorial, TV. foi uma ferramenta que movimentou e esquentou o mercado de um jeito incrível. Eu sei que sempre o olhar deve ser crítico para melhorar e para achar melhores caminhos, melhores, mas Então eu quero saber, me fala dessas não, críticas aí. mas é uma ferramenta incrível e se você olha na região, difícil achar algo Sim. com essa força e com essa contundência. Tanto assim que no Doc Montevideo passado, a gente programou 18 filmes, 6 eram documentários do Brasil e vários deles primeira obra. E isso não acontecia, eu faz 10 anos que viajo por festivais e era difícil, pelo tamanho que tem o Brasil, você olhava e não achava um brasileiro, Sim. filme, então era difícil. Agora já tem um volume de produção, já tem uma qualidade, já tem uma diversidade que eu acho que ainda precisa mais diversidade, não? Sim, mais diversidade. Né? E o público, ó, por que o público tá, por que ele está aumentando a produção? Está qualificando? Você sente, você que tem esse olhar que está cada vez mais de dentro, né? Sim. Você é pai de uma brasileira, né? Então, cada vez mais de dentro. Não tem como não enfiar a cabeça aqui dentro, mas ainda ter esse olhar mais amplo de América Latina e de Europa e tal, você sente que houve uma evolução do ponto de vista da qualidade da produção? Sim, eu acho que sim, mas também são processos lentos. Então, você tem que investir agora. Por exemplo, só o processo de criação de um filme, de documentário, muitas vezes é isso, são 4, 5 anos. Então, o tempo de ganhar um aprendizado também é muito longo. Por que os espaços nesse tipo de cinema, nesse território? Então, os espaços como o DocSP, como o Doc Montevideo, como o Chile Doc Conecta, como tem outros, são aceleradores. Sim. Você é muita grana que você precisa para entrar em um esquema de produção, você não pode arriscar isso tudo. Então, esse aprendizado não pode ser, eu errei, eu fiz a escolha errada, eu assinei um contrato que não devia, eu comecei um namoro de uma coprodução e achei que era assim, não era. Não, tem que tentar ganhar tempo, porque Sim. é muito trabalho, muita dedicação, Sim. muita emoção, muito A tudo. curva é longa demais, né? De Sim. realização, de desenvolvimento, né? E muitas vezes para um produto que você não precisaria muito dessa curva toda. É diferente, essa curva faz sentido um pouco para a ficção, porque o processo de ficção ele é muito exaustivo até você abrir a câmera, né? No documentário, às vezes você precisa primeiro abrir a câmera, dependendo do documentário. Não estou falando que todos os documentários têm que ser assim, mas e aí o sistema de financiamento ele não bate por ele. Eu sinto que tem não se encaixa, o documentário não se encaixa. Aí tem lá, aí falando um pouco do nosso sistema, né? Aí você tem lá Lei Rouanet, Secretaria do Audiovisual, que cuidaria do documentário e não, aí isso não vai para cine. Não, se for longo e for para cinema, então você vai para cine, aí assim já tem outro tratamento, mas já é um tratamento já enxerga dentro de um plot, vamos dizer assim, de ficção, né? Quando que a gente vai enxergar como política pública o grande potencial que o documentário tem de experimentação de linguagem, de
entrada de novos players, de desburocratizar, de facilitar, de deixar, de entregar o crédito na frente, deixar, sei lá, alguma coisa que mude um pouco essa lógica, né? Eu acho que aí é isso. É bom ter diversidade de ferramentas de financiamento e diversidade também para fomentar a diversidade da produção. Mas, não sei, às vezes não. Sim, o documentário tem uma urgência muitas vezes e tem uma briga, ou tem uma tragédia, ou tem o drama do tempo intrínseco, o tempo para contar a história, o tempo. Mas também documentário você pode trabalhar com diferentes modelos de estrutura. Você pode ter uma estrutura muito cara e ser tão cara como uma ficção, ou pode ter estruturas muito pequenas de trabalho. Então, às vezes você pega uma grana e você precisa comprar tempo, então é uma estrutura pequena que vai trabalhar mais tempo. Às vezes você precisa Sim. concentrar porque tem umas condições, a filmagem, tudo que são muito caras. Eu teve uma experiência um par de anos atrás, indo a um mercado na China, e, Chile é fantástico, né? Quando você foi? e era Guangzhou. E aí em Guangzhou, você tinha um cineasta chinês, que poderia ser um cineasta sul-americano, que que estudou cinema, mas está se aí virando, fazendo os trabalhos, e fazendo com $5.000 um filme, que depois ia viajar por festivais, e tinha depois um outro fazendo um documentário sobre a dinastia Ming, não sei quanto, $10 milhões, e estava. Então, entre $5.000 e 10 milhões, você tem um cenário. Sim, claro. E um estava, não sei, recriando 1.000 extras, não sei o quê, e o outro estava trabalhando Sim, sim. com a sua. Então, tem essa riqueza, essa diversidade de abordagem, de esquema de produção, de Isso não possibilidades. cabe num nome só, né? Teria Então, que ter uma... aí, como as ferramentas para financiar uma coisa ou outra não são as mesmas. Sim. Tem características diferentes. Você tem algum exemplo aí do mundo voltado especificamente para documentário que você acha que, putz, essa ferramenta de financiamento ela é interessantíssima Porque aí a gente tem um problema que é a palavra documentário, que a gente carrega com ela e sempre é uma questão de explicar o que, do Me que explica aí do que nós Não estamos sei, falando, a vai. gente fala de algo que a gente não sabe, que se relaciona com a realidade, mas a partir dessa realidade construi uma outra coisa que é uma obra de cinema, mas tem umas questões éticas, tem umas questões estéticas que estão todas aí Presentes, muitas vezes não ditas, mas elas estão presentes, e se elas não estão presentes, causam um incômodo, causam uma estranheza, Então, né? tem uma complexidade aí de camadas, de pautas de relacionamento, né? De dispositivo e de acordos, de pacto entre o que filma e o que é filmado. Mas eu acho que essa é a maior riqueza e também as características trazem as maiores, para mim, dificuldades em termos de narrativa, né? É. Eu estou lembrando do Newton Camito, que a mãe dele foi dessas discussões, tinha lá acadêmicos e tal, Jean-Claude Bernardet, o próprio Newton, não sei o que lá, discutindo o que é o documentário. Eles ficam 2 horas discutindo o que é o documentário, aí na saída a mãe dele fala assim, nossa meu filho, que incrível, né? Vocês estudam tanto, têm doutorado, são professores e tal, ficam 2 horas e meia discutindo o que é documentário, e a impressão que eu tenho é que ninguém de vocês sabe o que é documentário. Eu não tenho problema com isso, não. Eu sei qual que é, o que não é documentário. Eu não tenho esse problema de você. Ou seja, a gente tem
este problema também de problematizar demais, que já é uma Sim, função, né? Isso ajuda ou atrapalha uma visão de mercado, né? Então, junto com isso, eu quero te perguntar o seguinte: você já sofreu de algum jeito, não sei se preconceito é a palavra, ou uma estranheza de alguns documentaristas por você tratar dessa questão do mercado e alguns puristas que acham que essa questão do mercado é uma questão que não deve, ou você sempre foi bem recebido assim essa questão súper, de súper bem putz, recibido. graças a Deus alguém vai falar disso, né? Porque as pessoas só Não, querem que a gente súper bem, faça, porque, né? porque uma coisa que desde o começo, no DOC Montevideo, ficou no mesmo plano de convivência, foi tem isso, a gente precisa disso e a gente tem que achar um caminho para dialogar. E a gente, bom, temos experiência de pessoas, mesmo de canais de TV do Brasil, de consultar. Ah, eu gostaria de participar dos seminários, tentar entender, pensar Ao contrário ao também, né? contrário, ou Que é seja, que demanda precisa me do colocar no produto, lugar do criador, dos processos, de, do trabalho, da reflexão, de como construir uma narrativa, das dificuldades. Então, isso é muito bacana. Então, quando você encontra essas pessoas com essa sensibilidade, com essa abertura, é muito legal. E você vê que é assim, porque isso faz parte de nós contar histórias e nos juntar para compartilhar sim, as nossas técnicas de como contar e nosso processo, que o processo que a gente fez durante sim. essa produção é algo bem legal. E depois poder olhar para isso e ver que isso tem uma oportunidade comercial, ou de achar a sua audiência, ou de fazer uma viagem pelo Sim. mundo, levar uma cultura, levar experiência, aproximar. Agora, a gente está chegando no final da entrevista, né, do programa. Tem alguma questão aí? Nada? Então, é... pô, pessoal, eu sei que já estamos falando tudo que vocês precisam ouvir, mas, né, uma perguntinha aí, vai, uma perguntinha para o Luiz. Eu queria pegar esse período final aqui de conversa para a gente projetar um pouco para frente, né? Para o futuro, aí falando politicamente, eu acho que essa grande onda de, da direita, é, a gente está vivendo uma situação assustadora aqui no, no Brasil, né? E que está vivendo em muitas partes do mundo, né? Essa coisa do esse perigo que, iminente que a gente tem aí de um cara como o Bolsonaro, enfim, crescendo bastante na audiência, então a gente tem aí eu sinto isso do nosso lado aqui, uma necessidade cada vez, uma urgência cada vez maior de da gente conseguir viabilizar um ambiente produtor de documentários, para a gente poder contrapor algumas dessas forças autocráticas e tal. Então, tem essa questão política, essa questão de mercado, de abertura, novas plataformas, coisas que a gente ainda nem imagina que possam existir, que podem ainda. Acho que essa janela está aberta. Ela já fechou bastante, né? Definiram muitos modelos e tal, mas ainda está aberta essa, né? Assim pode surgir aí do nada uma nova plataforma de fazer vídeos online, tipo igual o Instagram mudou muito a forma com que a gente atua em rede, a gente pode ter alguma coisa, né? Assim como o YouTube surgiu, enfim. Eu queria fazer uma especulação mesmo, futurologística, de para onde que vai o documentário, considerando tudo, a questão política, de mercado, de oportunidades.
não sei, pensando olhando para a América Latina, eu acho que você em pouco tempo pode ver as mudanças e a evolução, não? No começo era um documentário social, a saída da ditadura, o documentário militante como uma forma de reivindicar, expor um olhar ou um pensamento, ou uma propaganda também, uma ferramenta de comunicação social. Depois, uma testemunha de fenômeno social, e isso está como na essência também do documentário, de dar voz para quem não tem, apresentar coisas que as pessoas não veem. Mas aí você tinha trazido também esse documentário do Joe, essa primeira pessoa. A gente, como linguagem, é mais novo que outras linguagens. A literatura já fez isso antes, então também são processos evolutivos da própria linguagem. Nesse território da criação, eu acho que o documentário, hoje em dia, tem muito para crescer, para descobrir, para achar, na parte formal, porque na ficção a forma ficou... Repete muito, né? Repete. Então, o documentário sim, cada vez abre o uma nova, documentário né? traz, na linguagem, na Sim. reflexão sobre a própria linguagem, está muito mais vivo, refletindo sobre o próprio cinema, sobre o que é essa forma de narrar. Em relação com o mercado, não sei, eu acho que sempre também, na medida que tem pessoas por trás, com uma motivação, com uma força, tem um público, tem um entorno que recebe isso, a gente vai achar os caminhos. As novas plataformas abriu um mercado, mas como você falou, já agora estão os modelos de negócio associados a cada um. Sim. Mas isso sempre é assim. Aparece algo novo, no momento está sem regulação, é a liberdade, não, as leis não servem, não funcionam, não se adaptam. Depois, isso passa a estar regulado, passa algo que foi inovador, passa a ser tradicional. Os modelos mudam, né? Dentro dos próprios, eles amadurecem, mudam, né? Fico pensando no modelo de negócio do YouTube no começo, né? Fazendo só essa trajetória em relação à propriedade intelectual, né? Como o YouTube tratava a propriedade intelectual antes e como trata hoje, né? Como é que ela já está muito mais controlada. Se você coloca uma trilha que você não detém o direito, ele trava na hora, abre disputa, já faz, quer dizer, tem ferramentas muito rápidas e eficazes de garantir propriedade intelectual. E um modelo de publicidade perto da TV aberta, não? Digo, muito próximo da muito TV próximo aberta. Da TV aberta, digo. Muito próximo. Aí Cada vez voltou. mais o YouTube é uma TV aberta com vários emissores, né? Inclusive as próprias TVs estão lá também, né? Então tem Lembrei agora falando de o que é o documentário, o que não, e de uma definição que eu gosto muito, que fala que qual é a diferença entre ficção e documentário. A diferença entre ficção e documentário é que no documentário, quando chove, você se molha. ótimo, muito bom.